aos cancelamentos de voo que foram necessários serem feitos agora, como é que vai ficar toda essa situação. Mas, professora Lara, eu gostaria de saber da senhora como é que o mercado do turismo está se comportando em face dessa pandemia. O que é que está sendo feito? Quais são as expectativas desse mercado? Bom, vamos lá. A gente pode começar um pouco esse bate-papo falando sobre algumas ações bem interessantes que estão acontecendo em Portugal. Lá o turismo, eles estão providenciando um plano de higiene, um plano de gerenciamento de crises, e nesse plano de gerenciamento de crises, eles estão tentando trabalhar justamente o quê? Dois fatores que serão primordiais a partir de agora no turismo: higiene e sanitização. Ou seja, esses fatores é que vão determinar o perfil do nosso turista que conseguirá viajar. Será que esse perfil turista ele vai se sentir seguro de acordo com o que a oferta vai do que os empreendimentos vão ofertar? Então, é imprescindível que os meios de hospedagem, os hotéis, as agências de viagens, os aeroportos, eles possuam ferramentas que auxiliem a dar segurança ao nosso turista. São triagens nos meios de comunicação, digitalização térmica, rastreamento digital. Então, são algumas ferramentas que vai proporcionar ao nosso turista uma segurança e, consequentemente, vai determinar que possui critérios adequados, né, para que ele consiga manter a qualidade. Entendi. E com relação a eventos e essas situações, como, por exemplo, esses pacotes turísticos, há notícias de vários cancelamentos? Como é que está isso surgindo no mundo do turismo? Como é que isso surgiu lá? Teve vários cancelamentos? Como é que o pessoal está relatando esses problemas atuais? O cenário é um cenário de atrasos e cancelamentos de voos frequentemente, tanto no nível nacional quanto no âmbito internacional. E a perda de diárias também, né? Reuniões e eventos cancelados. E aí é que entra, né, as duas medidas provisórias do governo, que até eu queria que você esclarecesse um pouco para a gente, que é a MP 928, isso, 925, desculpe. 25. Isso, 925, da aviação civil, e a 948, referente à remarcação de serviços de turismo, serviços atrelados à cultura e também de eventos. Eu queria entender um pouco de você também, Pedro, como é que a gente pode entender essas medidas provisórias, esses instrumentos de regulamentação. A gente sabe que o direito aplicado ao turismo é fundamental. Ele pode nos trazer um entendimento, uma compreensão das relações entre pessoas físicas, jurídicas e toda a sociedade, né? Como é que a gente pode compreender essas medidas provisórias? Bom, vamos lá. Com relação à medida provisória 925, né, que trata dessa questão dos aeroportos, dos voos, o governo federal editou essa medida no sentido de que as pessoas que compraram a passagem aérea e, porventura, tiveram que cancelar por conta da pandemia, eu sou uma das pessoas que estariam abrangidas por essa nova medida, teriam direito a um ressarcimento em 12 meses, né, se não for utilizar essa passagem, ou poderia ter um direito a uma remarcação. Uma remarcação sem ônus, claro, porque a gente sabe que toda vez que a gente vai remarcar uma passagem, existe uma chance muito grande de a gente pagar uma diferença de tarifa. Só que essa diferença de tarifa, ela não aconteceria, né, se você for fazer a remarcação por conta desse problema da Covid. Então a lei ela dá essas duas possibilidades, ou seja, uma remarcação sem o pagamento dessa diferença de tarifa ou o reembolso em 12 meses. Infelizmente não foi isso que aconteceu comigo. Como eu tinha conversado contigo antes, o que é que aconteceu? Eu tinha uma reunião marcada em Recife, agendada em Recife, comprei meu bilhete para essa reunião, com umas 2 semanas antes da antecedência, e quando era mais ou menos para o dia 23, 24 de março, quando de repente veio a pandemia da Covid, todo o judiciário brasileiro fechou. E eu estava viajando exatamente para ter uma reunião com os desembargadores em Recife.
A consequência disso, eu pedi o cancelamento do voo, porque eu não sabia mais quando eu poderia voltar a Recife para conversar com os desembargadores. E o problema foi exatamente aí, né, porque a companhia aérea reteve cerca de 70% do preço da passagem que eu paguei. Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto, né, que a gente vai mover uma ação para poder ser ressarcido desses valores, que não tem para onde. Essa política feita pelas empresas nacionais em períodos normais, ela já vem acontecendo há muito tempo. Essa conduta de aplicar multas nesse patamar de 50%, 70%, às vezes 100% aqui no Brasil, são condutas consideradas pela justiça abusivas, ou seja, o consumidor tem o direito de cancelar o seu voo sem pagar uma alta multa. E o nosso grande problema, do ponto de vista do direito, né, aí eu já estou partindo para uma situação de mais normalidade, ou seja, que deve se dar daqui a um mês, uns 2 meses, quando essas medidas de relaxamento vão começar a ser praticadas, é que não existe uma unificação na jurisprudência brasileira sobre qual é o percentual dessa multa. Se o consumidor ele decide cancelar um voo, qual é o valor dessa multa que vai ser aplicada a ele? Para você ter uma ideia, eu fiz aqui algumas pesquisas, né, a gente fez com relação às situações no Brasil e a situação fora, ou seja, o brasileiro comprou uma passagem aqui no Brasil e teve um problema lá fora, como por exemplo no caso do furacão Irma. A pessoa comprou, né, e o pacote foi cancelado, porque você não tinha como ir para o local porque o furacão devastou toda a região e não tinha os serviços necessários. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu aplicar, assim, reduzir a multa de 100% para 20%, o que eu considero ainda uma situação esquisita no ponto de vista do direito, porque a pessoa deixou de viajar por um motivo de força maior, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui com a pandemia. As pessoas que deixaram de viajar por um motivo de força maior. E a própria medida provisória, a medida provisória 948, ela diz isso, que a pandemia é um motivo de força maior, que você não precisa arcar com as multas pesadas por conta disso. Né? Então, nesse caso, ao meu ver, essa multa que foi reduzida para 20%, ainda assim, para mim, é abusiva, porque o consumidor não deu causa. Uma outra situação que eu vi também, o de voo charter, né, que é muito utilizado no turismo, que as pessoas fizeram uma compra de voo charter e desistiram 12 dias antes. E a empresa cobrou 80% de multa, 80% do valor da passagem. Essa multa foi zerada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Se você for olhar as duas decisões, são decisões de 2 casos diferentes. A pessoa voluntariamente decidiu desistir, no caso do voo charter, e no furacão Irma, a pessoa decidiu não viajar porque não tinha mais como fazer a viagem por conta do furacão. E as decisões foram decisões diferentes do Tribunal de Justiça. Então, na verdade, você tem... Eu fiz a pesquisa que eu fiz, eu avancei um pouco mais, eu vi que existe um percentual de 5% a 10%, em alguns casos, em que você pode cancelar sem um motivo de força maior. A meu ver, quando há um motivo de força maior, como é o caso da pandemia, a pessoa teria o direito à devolução integral do valor da passagem. Tá? Isso, perfeito, porque a gente entende, né, que o consumidor, nessa situação toda, é a parte mais vulnerável também, né? E uma palavra-chave que eu acho que cabe muito nesse cenário é a palavra empatia, que sejamos empáticos aos fornecedores, aos colaboradores, aos turistas. É através da empatia que a gente pratica o bom senso, né? Então, se há a possibilidade da gente remarcar, de a gente oferecer vouchers, e poder adiar de certa forma e não cancelar, é interessante também, né? Mas quando há essas políticas de cancelamento, né? Como você disse, a situação que você passou foi de fundamental importância, porque você não vai ter mais essa reunião e aí como é que vai funcionar nesse sentido, né? É interessante Exato. É interessante que a gente reveja essas políticas. Por exemplo, agora o Ministério do Turismo, ele lançou a campanha. Olha, gente, o pessoal da UFDPA, Solano Braga, do Núcleo de Turismo, por aqui, Tiago Mundo, do Instituto Federal de Santa Catarina, Ferreira Bistrô,
restaurante que eu amo de paixão. Tinha que falar, gente. E é isso aí. A Leia Lontra é interlocutora regional turismo na Paraíba. Pessoal aqui marcando presença, tem que falar. Então, é interessante que essas políticas de cancelamento sejam vistas de uma forma sistêmica e que beneficie a todos, né? E, claro, nem sempre vai beneficiar a todos, mas pelo menos minimize, né, algumas situações que possam ser indicadas à pessoa mais vulnerável, no caso, o consumidor. Eu acompanhei também, Pedro, que o governo da Sicília eles estão fazendo algo bem interessante. Eles estão oferecendo vouchers que custeiam parte dos custos com hospedagem, com passagem aéreas, estão disponibilizando vouchers gratuitos para atrativos turísticos. Tem como falei antes, o Turismo Portugal, eles criaram um protocolo interno de higienização que confere um selo, e esse selo, ele diz, olha, são determinados critérios que determinados meios de hospedagens, agências, eles vão ter que cumprir, e esse selo ele garante que você tem uma diferenciação na qualidade de serviço e garante um mínimo de segurança para o seu turista. E aí eu fiquei perguntando, beleza, foram lançadas as medidas provisórias, sou meio informal às vezes, os alunos exigem. As medidas provisórias, elas conseguem até fundamentar essa discussão, mas, Pedro, e no âmbito internacional? Como é que funciona? Como é que você vê essa situação das leis regulatórias, dessa situação que pode prejudicar o turista, que pode prejudicar as agências de viagens, que pode prejudicar esses contratos que estão aí firmados há algum tempo? Na verdade, assim, o que eu acho interessante da primeira parte que você tinha falado, que é a questão da empatia, né? É claro que eu penso assim, que nós, consumidores, temos um dever, né, com o Brasil mesmo, de caso a gente tenha feito um pacote de turismo e que a gente fosse viajar, né? A gente teria que fazer o seguinte, se a gente tem um pacote de turismo que foi cancelado agora por conta da pandemia, é nosso dever, até mesmo como uma forma de estimular a retomada do desenvolvimento econômico do Brasil, que a gente remarque essa viagem, que remarque essa passagem quando der. Claro que há situações e situações diferentes, né? Por exemplo, no meu caso aqui, eu comprei uma passagem para uma reunião que foi cancelada e que o Supremo Tribunal Federal disse que todo mundo agora, no caso da Suprema Corte, vai trabalhar em home office até 2020, até o final desse ano, o final de 2021, alguma coisa assim. Então, essa reunião não vai existir mais dessa forma, né? Então, a viagem perde a razão de ser. Mas se for uma viagem de turismo, né, é importante que a gente tenha essa noção de que a gente está estimulando o nosso país. A gente está estimulando que aquele hotel, aquele restaurante, aquele pessoal que vive do turismo, como aqueles guias turísticos e tal, eles vão precisar dessa renda. E é importante que a gente remarque isso, de fato, para que essas pessoas possam retomar a sua vida econômica e elas possam também ser consumidoras de outros produtos que são necessários também para o desenvolvimento do comércio local. Quando a gente está falando de turismo, a gente não está falando apenas do hotel, do pessoal das agências e dos guias turísticos. A gente está falando de toda uma cadeia que presta serviço para isso também. Então, muita gente depende do turismo. Então, nesse ponto, é importante que a gente tenha esse dever, sobretudo com o Brasil. Se a gente marcou uma viagem de turismo, de passeio, é importante que a gente remarque como uma forma da gente dar uma estimulada de novo, claro, diante das possibilidades de cada um. Com relação ao exterior, eu costumo dizer, Clara, que é importante, e nesse ponto é muito importante, para o brasileiro, que não é da área do direito, que ele tenha noção de uma coisa que eu tradicionalmente já faço há muito tempo. Quando a gente marca os passeios, quando a gente compra os nossos pacotes lá para fora, é importante que você faça isso com uma empresa nacional, com uma empresa que esteja no Brasil. Por quê? Porque se der algum problema, se você compra por um site estrangeiro, né, uma passagem aérea, e ela dá um problema de um atraso de voo, vamos supor, eu tinha conversado antes que eu tinha feito uma viagem para a Espanha há 2 anos atrás, e de Madrid eu comprei uma passagem para Moscou, né? E eu tinha a opção de comprar essa passagem por uma agência
dessas de internet, né, do estrangeiro, que seria mais barato. Mas só que qual era o problema? É que os horários do voo de volta eram muito justos. Se tivesse um atraso em Moscou, eu perderia o meu voo para o Brasil. E eu perdendo o voo para o Brasil, você sabe mais do que ninguém que o preço dessa passagem individual, ela cancelada, eu perderia uma parte grande, eu teria que pagar uma fortuna para poder conseguir uma outra passagem para o Brasil, fora o tempo que vai ter que ficar lá. Então, é importante que a gente feche esses pacotes com empresas nacionais, mesmo que seja ligeiramente mais caro, e aí cada um vai sopesar o seu critério, né? Se realmente for muito mais barato, a pessoa pode levar isso em consideração ou não, mas se a diferença for pequena, feche com a brasileira. Por quê? Porque se der algum problema, você tem condições de buscar o seu ressarcimento. Esse é o conselho que eu dou para todo mundo que está comprando passagem em sites internacionais. Mas o grande problema que a gente enfrenta quando vai observar os critérios de cancelamentos e tal, no exterior, é que eles obedecem a legislações deles, né? E a gente não sabe como é que é essa legislação. Só que o Código Brasileiro de Aviação, por exemplo, ele diz que quando você compra uma passagem, vamos supor, de Aracaju para São Petersburgo, você pode passar por 7 aviões, mas é tido como se fosse uma espécie de uma cadeia só. É o Código Brasileiro de Aviação com o Código de Defesa do Consumidor. E aí, se der problema em alguma daquelas pernas, né, e que você venha perder a conexão e tal, você pode processar a empresa nacional por conta, eventualmente, de um dano moral. E aqui eu só queria contar uma historinha, professora Lara, de um problema que eu tive há um tempo atrás. Né? Para o consumidor entender como é que funciona o seu direito. Tá? Eu comprei uma passagem para a Inglaterra, para Londres, há uns 5 anos, eu ia ter uma reunião na Escócia, em Edimburgo. Né? E aí eu comprei uma passagem aérea para Londres. Quando eu desci, pela programação, quando eu desci em Londres, eu teria 7 horas de diferença para pegar o voo para a Escócia. E eu pensei, isso aí dá mais do que tempo suficiente. Quando eu chego no aeroporto, o que é que acontece? Meu voo foi alterado. Era um voo que sairia, vamos supor, de Aracaju para São Paulo, Londres. De repente saiu de Aracaju para Salvador, Salvador para o Rio para Frankfurt, Frankfurt para Londres. Quando eu cheguei em Londres, já tinha dado mais de 10 horas de atraso de voo. Né? Perdi a conexão para a Escócia. Eu cheguei para a companhia aérea, vejam que situação interessante do ponto de vista do direito. Cheguei para a companhia aérea brasileira e disse, olha, vocês me atrasaram, eu perdi outro voo. Vou precisar de hotel e tudo, que eu tinha hotel já na Escócia e vou precisar de habitação aqui. Eles disseram que não tinha nenhum compromisso com isso, porque o compromisso deles era levar até a Inglaterra. Me deixaram na Inglaterra e o problema a partir dali seria meu. E o que foi que eu fiz? Comprei outra passagem, né? E procurei um hotel no aeroporto mesmo, fiquei no hotel no aeroporto, viajei para a Escócia no outro dia, avisei o pessoal que teve um problema. Quando voltei para o Brasil, houve uma ação e tive todo o ressarcimento, porque a empresa brasileira, se o atraso dela te causar um prejuízo no exterior, ela é responsável pela cobertura desses atrasos, pela cobertura desses prejuízos. Então, o grande problema é quando a gente pega empresas de fora, quando a gente pega 100% uma empresa de fora, uma perna, por exemplo, de Madrid para Moscou, para São Petersburgo, a gente está comprando uma passagem aérea pelas regras deles. Né? Agora, se a gente faz essa compra no Brasil, a gente está comprando com as regras do Código de Defesa do Consumidor e você, consumidor, fica muito mais protegido nessa situação. Perfeito, Pedro. É como você diz, né? É a busca da reparação do dano causado e a partir dessa reparação que a gente compreenda quais as situações e que a gente pode ou não exigir os nossos direitos. Eu vi que aqui que a Ana, do Ministério do Turismo, coordenadora geral do setor de regionalização, está por aqui. E aí a gente pode falar um pouco também, né, na questão do Ministério, do site Viagem Legal, Viagem Legal. Esse site, ele traz um pouco esse aparato de assistência ao consumidor, que é bem interessante nós estarmos acompanhando, né? E, doutor Pedro, eu tive aqui outra pergunta que me surgiu aqui, estão surgindo algumas perguntas aqui no WhatsApp. Referente a essas situações, estão perguntando quais os prazos de restituição, segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
como é que está funcionando? As multas, elas são solicitadas a partir de... são nulas a partir de quantos dias? Se chegar aqui essas perguntas, é que você pode nos esclarecer? Essas perguntas são super interessantes porque são perguntas que acontecem no cotidiano mesmo de quem viaja muito de avião. É meu caso também. E o que é que acontece? Quando você faz esses cancelamentos, né, não por um motivo de força maior, porque motivo de força maior, entendo eu que é plenamente factível a devolução integral da passagem. Falo o motivo de você cancelar porque você quis cancelar. Né? Por algum motivo maior, você decidiu cancelar aquela viagem, a reunião foi cancelada, de repente você teve algum outro problema, não pôde viajar. Foi uma opção sua, que não foi considerado um motivo de força maior. Então, é como eu tinha mencionado, em primeiro lugar, a jurisprudência nacional não é uníssona. Né? As multas que são altas, elas são tidas por abusivas mesmo. Né? Então, eu digo a vocês que, tradicionalmente, aquelas multas que as empresas aéreas colocam, né, para você pagar, elas são abusivas por natureza. Aquelas multas de 50%, 60%, 70%, às vezes 100%, são abusivas, elas não passam pelo crivo de nenhum tribunal nacional. A grande questão é saber o quanto é que vai ser devolvido daquele valor. Como eu tinha mencionado, há situações em que a justiça manda devolver 100%, se for com a boa antecedência, né, que daria tempo para aquela empresa aérea preencher aquela vaga, que a gente sabe que numa situação normal de voo, a empresa consegue preencher aquela vaga, os voos tradicionalmente sempre estavam indo cheios, né, não sei como é que vai ser logo depois da pandemia, os voos estavam indo cheios, então ela consegue reposicionar. E aí as decisões variam, né, a gente viu decisões de 20%, viu decisões de 5%, viu decisões de 10%. Tradicionalmente, eu entendo que o melhor caminho para aquele caso que o consumidor realmente decida desistir de uma viagem, seria a multa de 10%. Aí perguntaram, e qual seria a taxa de devolução? Como seria corrigido isso? Quanto tempo a empresa teria para devolver? A empresa teria que, por exemplo, no meu caso, eu comprei uma passagem para Recife, ela reteve 70%. Ela teria que já me devolver na próxima fatura do cartão de crédito. Ela não devolveu, né? Disse que está enfrentando dificuldades, é uma empresa grande do Brasil, está enfrentando dificuldades e que não fez a devolução. Perfeito. Mas, uma vez eu entrando em juízo para obter o 100%, ou 80%, ou 90% do valor que eu paguei, o que a jurisprudência diz é que esses valores são corrigidos pelo IPCA ou INPC, que são muito parecidos esses dois índices, mais juros moratórios de 1%, tradicionalmente a partir da data da citação. Então, naquele caso que eu falei, da Inglaterra, eu movi a ação e a quantidade, como o processo demorou 1 ano para ser transitado em julgado, que é um tempo muito bom, que é o tempo sergipano, você teve a incidência de 12% de juros, mais INPC e IPCA, ou IPCA. Se a gente vai negociar diretamente com a empresa diz que pode devolver aquele dinheiro sem reajuste e sem juros moratórios. Então, o consumidor ele tem a opção, né, se ele vai querer entrar na justiça, pegar uma devolução maior com juros moratórios de 1% ao mês e mais a correção monetária. O que, no frigir dos ovos, termina sendo melhor do que muito investimento que a gente vê aí no mercado. É interessante, né, que apesar dessas taxas de cancelamento, essas opções de reembolso, esses índices de correção monetária, a gente compreenda também, né, que é muito mais que isso, é a vida, é a saúde, que não pode ser sobreposta a um contrato, né? Então, que a gente compreenda esses riscos também. Preciso fazer uma pausa aqui para agradecer a presença do professor Marcelo Tomé, da Universidade Federal de Fluminense. Ele concorreu lá no Prêmio Nacional de Turismo do Ministério, na categoria Academia, representando a UF. E gostaria de agradecer também a presença da Roberta, da PUC, do Paraná. Doutor Maurício Lins, chegando também aqui, bem-vindos. Então, pessoal, a gente está conversando aqui um pouco, um bate-papo, né, sobre essas relações de consumo, como funciona essa regulamentação das relações de consumo, a reparação dos danos causados. E, Pedro, surgiu aqui um relato. Geraldo Bentecourt, bem-vindo. Eu comprei uma passagem de Porto Alegre para Aracaju com conexão em Salvador pelo site Max Milhas e eles emitiram a passagem pela Avianca.
o voo foi cancelado. Quem deve me reembolsar? E aí, doutor? Você tem duas opções, a Avianca falida ou a Max Milhas, né? É claro que o Código de Defesa do Consumidor ele dá as duas opções, eu iria, sem sombra de dúvidas, para a Max Milhas, porque a Avianca teve um processo de falência ainda está meio nebuloso, a gente não sabe que fim vai levar. E isso me lembra, Lara, uma vez, muito tempo atrás, bota tempo nisso, né, eu comprei passagens da Transbrasil, a extinta Transbrasil, uma empresa que acho que você não viu, né? Mas essa Transbrasil, ela teve um atraso de voo comigo, né? Eu fui para a sala da audiência e eu não sabia como é que estava. A gente sempre escuta boatos, né? A empresa vai fechar, fecha, não fecha. A gente escutou a mesma coisa com relação à Avianca e a Avianca terminou fechando, né? E aí, quando começam esses rumores, a empresa fecha, não fecha, fecha, não fecha, eu tinha movido uma ação de danos morais por conta da perda de um voo, perda de um voo não, um atraso de um voo significativo em Portugal de 20 horas, 25 horas de atraso, e na segunda audiência eu decidi aceitar a proposta de acordo que eram 2 passagens para qualquer canto do Brasil, né? E pelos relatos que eu estava vendo, eu vi que aquilo ali seria um bom negócio eu viajar logo, porque a empresa iria fechar, e de fato, eu fiz as viagens, e um mês depois que eu terminei as viagens, a empresa fechou, né? E existe aquela coisa no direito, né? Você pode ter o direito, né, de um dano moral, de alguma coisa, a depender da empresa, e se a proposta dela que ela fizer, a depender da proposta, talvez seja mais interessante você pegar aquela proposta e usar do que simplesmente esperar pelo dinheiro. A depender da situação, claro. Se a empresa for solvente, aí você, for solvente assim, se tiver dinheiro, aí você fica livre para fazer a sua melhor escolha. Mas nesse caso, eu poderia ganhar 100 mil reais de dano moral e até hoje não veria um centavo porque a empresa entrou em processo falimentar. É a mesma coisa da Avianca, eu processaria a Max Milhas eventualmente pelo atraso. Tá? Mas o que você tocou é uma coisa bem interessante, porque às vezes as pessoas também... o site Max Milhas é um site de compra de passagens nesse aspecto, mas existe uma orientação jurisprudencial bem interessante com relação às agências de viagens e pacotes, né, pacotes turísticos. A gente sabe que muita gente compra a passagem aérea na agência de viagem, às vezes as pessoas vão lá comprar só a passagem aérea, né, e dá um problema desse. Ou a pessoa compra a passagem aérea junto com um pacote de turismo. E a jurisprudência brasileira é muito interessante porque ela diz o seguinte, que a responsabilidade da agência de turismo, se ela vende só a passagem aérea, ela não é responsável pelos atrasos que porventura vier, pelos cancelamentos de voo. Se for só a passagem aérea. Se for passagem aérea com pacote de turismo, com hotel, com transfer, com tudo, aí sim a empresa passa a ser responsável por toda aquela prestação de serviço. Essa é a orientação do nosso Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, na verdade, com relação à Max Milha, teria que se verificar o que foi comprado ali. Foi só passagem aérea, se foi passagem aérea e pacote. E com a Max Milha, diferente de uma agência de turismo tradicional, porque ela vende essencialmente passagem aérea, tem que se verificar como é que vai ser essa posição jurisprudencial. No seu caso, eu não vejo outra opção senão processar eles mesmos para ver no que vai dar, porque a Avianca, ela, nesse processo dela, o recurso que você vai ver vai estar lá para frente, se porventura você conseguir lá para 2025, 2026 e assim por diante. Você falou de Portugal também, professora Lara. Eu acho bem interessante que você falou de Portugal com relação à proteção do turista. Portugal está sendo um exemplo para o mundo todo no que se refere ao combate à Covid. Você vê a Espanha do lado, Exatamente. que naufragou pesado na Covid, e Portugal, encravado na Espanha, Portugal conseguiu um resultado muito superior, né? E agora Portugal está mostrando por quê. Até mesmo nessa questão que você mencionou agora da volta do turismo, Portugal está dando também um exemplo, que eu penso que também deve ser uma coisa que as autoridades brasileiras devem perseguir. Ou seja, volta o turismo a correr. Aqui em Sergipe, quase que os hotéis iam ser liberados novamente, né, pelo decreto do governador. E é importante que esse setor também tenha o cuidado com o seu consumidor, no sentido de cuidado com a sua segurança, que é uma das obrigações que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Doutor Pedro, você falou agora um aspecto muito interessante, né? É bom que a gente avalie, vai liberar gradualmente alguns empreendimentos, algumas áreas? Vão. Mas é importante que a gente compreenda também
há um plano de ações caso um turista ou um hóspede adoeça. A gente sabe que o período de incubação do vírus, ele demora alguns dias, o turista, ou o hóspede, ele pode se apresentar sintomático por alguns dias, e depois, se ele passa a ser sintomático e descobre que ele realmente está com Covid. Então, como eu estava mencionando, é fundamental a triagem no check-in, que o gestor ele entenda de onde é que vem o seu turista, qual o destino que ele esteve, se por acaso ele teve algum contato com outra pessoa que também já teve o vírus. É imprescindível o rastreamento digital, é imprescindível a digitalização térmica. Tem uma plataforma lá no hotel Cambria Hotel Boston Downtown. Eles disponibilizaram uma plataforma digital que você consegue acessar as políticas e os protocolos internos de higiene dos seus empreendimentos turísticos. Eles conseguem compreender remotamente quais são as medidas que vêm sendo tomadas para combate ao vírus. É bem interessante que existem alguns recursos digitais, como fita métrica virtual, que você consegue fazer um distanciamento pelo computador e transformar na escala real de qual a distância correta dos equipamentos de alimentação e bebidas, no check-in, a distância entre os funcionários. Enfim, são algumas medidas, né, que nos chamam a atenção. E aí, outra coisa que também no quesito agência de viagens me questiona muito Lara, a gente sabe que os custos-benefícios para uma agência pequena é bem complicado. Como é que a gente lida com toda essa situação, nós que somos pequenos empreendedores? É fundamental iniciativa e estímulos governamentais. Temos um pequeno problema de conexão da professora Lara nesse momento. Pronto, já voltou. Voltou? Então, voltou. É imprescindível que nesse momento a gente compreenda que precisa-se de iniciativas governamentais, precisa de estímulos à economia, como, por exemplo, a gente sabe que a redução fiscal para pequenos e médios empreendedores é fundamental. A concessão de linhas de créditos a curto, médio prazo é bem interessante no momento. O dólar está em alta, isso traz uma insegurança muito grande para quem viaja. Essa que a gente estava conversando até um pouco mais cedo, né, doutor Pedro? Que isso traz uma insegurança absurda. E aí, o que é que vai acontecer provavelmente? Incentivo ao consumo doméstico. Provavelmente, esses turistas, eles vão começar a... mais, né? Saiu um estudo recentemente nos Estados Unidos, pelo Fórum Pan-Reuters, que diz que, inclusive, os norte-americanos eles estão só disponíveis a viajar até, no máximo, 100 milhas. Então, veja todo o contexto, como é uma questão tão complexa, né? E aí a gente sabe que tudo isso influencia na dinâmica da economia, influencia nas relações de consumo. E algumas diretrizes pós-pandemia vão surgir com certeza. E é preciso que as vozes estejam unificadas. A gente vê que nesse período de recuperação não está ainda havendo essa unificação. E vou usar um exemplo muito simples, mas que é compreensível. O uso das hashtags, não cancele, adie, ou então remarque. Será que todos os destinos estão utilizando essa política? É complicado, a gente vê que nem todos estão aderindo totalmente. Outra coisa interessante é justamente a formação de equipes de gerenciamento de crises e parcerias públicas privadas
para encontrar estratégias que vão minimizando esses impactos. Porque em crises como essa, que a gente pode ter, que sabe que tem um início, um meio e fim, a gente acompanhou um pouco a questão da crise do 11 de setembro. Uhum. E foi que a gente aprendeu com crises como essa. A gente percebeu que lá nos Estados Unidos eles começaram a priorizar de forma imprescindível a questão da segurança. Investiram em soluções tecnológicas que conseguiram priorizar que o turista, olha, estou seguro. E nessa crise do Covid? Crises como essas, elas só se recuperam totalmente diante de um grande evento. E qual o evento em uma crise como o coronavírus, proporcionado pelo coronavírus? É justamente o lançamento da vacina. Isso é que vai promover a recuperação total. E nós não temos a vacina por enquanto. Então, é fundamental o gerenciamento dessas crises, de planos de resiliência, de planos de que tem um cronograma a médio e longo prazo que acompanha os objetivos que se estipulam. Qual o seu perfil do público-alvo? As agências de turismo. Você vai focar agora no turismo interno. Então, qual é seu público-alvo? Como é que você vai conseguir montar um cronograma de recuperação a longo prazo? Pensando a longo prazo, porque não adianta pensar, tem que pensar sempre de forma planejada, antecipando a crise futura. E aí a gente vai compreender um pouco e quem sabe está até próximo de entender o que poderia acontecer em uma futura crise, já estar um pouco mais preparado e não na situação de emergência, aconteceu, o que é que a gente faz agora, apagar incêndio. Não é bem assim. A gente sabe que tem ferramentas de planejamento e gestão que podem minimizar esses impactos. Então, eu queria fazer uma outra pergunta que surgiu aqui, doutor Pedro. Está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Referente ao direito do consumidor. As pessoas querem entender um pouco quais as tipologias de crime e suas punições que são possíveis diante do excesso, né, de práticas onerosas. Existe o Código de Defesa do Consumidor, ele traz algumas previsões com relação à parte criminal, né? Eu particularmente não atuo nessa parte criminal, vou dar uma olhada aqui no Código de Defesa do Consumidor. Mas antes eu queria falar um pouco sobre uma situação que a gente tinha conversado antes, que é como é que deve se dar, assim, pelo menos a primeira impressão que eu tenho, o que é que deve acontecer com o turismo nacional, né? A impressão que eu tenho é que a gente vai voltar para um período mais ou menos no início dos anos 2000, né, que você tinha um turismo internacional fraco no Brasil e tinha um turismo nacional mais forte. Então muita gente vinha de fora para fazer turismo no Brasil, e poucos brasileiros iriam lá para fora. Com o avançar dos anos 2000, a economia do Brasil deu uma retomada e o brasileiro passou a ficar com maiores condições financeiras. E aí começou a vir exatamente aquelas viagens para o exterior, com o brasileiro gastando bilhões de dólares lá fora. E é muito interessante isso porque eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes, eu fui para os Estados Unidos, se não me engano, acho que na década de 90, e ninguém falava, ia naquelas principais mercados, né, nas principais lojas, ninguém falava português. E quando eu fui em 2008, para minha surpresa, tinha vários atendentes falando português. Por quê? Porque você tinha uma massa de brasileiros muito grande lá, fazendo compras lá fora, porque era barato viajar. A gente lembra que a gente, vamos supor, a gente estava acostumado com um determinado turismo aqui na América do Sul, que eu penso eu que vai ser retomado, com a força que estava antes. A gente dizia, não, ir para Buenos Aires já era uma viagem mais cara. E aí, em um dado momento, disseram, não, peraí, ir para Buenos Aires é mais barato do que ir para São Paulo. Então eu prefiro ir para Buenos Aires. Eu me lembro de alguns shows, como por exemplo o show do YouTube, que o pessoal, o mesmo show ia ter em São Paulo e em Buenos Aires. Muita gente preferiu Buenos Aires que aproveitava e fazia turismo lá. E às vezes, por exemplo, se a gente fosse para Manaus, o preço de uma passagem para Manaus era mais caro do que para os Estados Unidos. Era uma coisa que não batia muito. Só que com a explosão do dólar, a impressão que eu tenho é que a gente vai voltar para esse momento, né? Vai voltar para esse momento em que o turismo brasileiro vai terminar tendo uma oportunidade muito boa para se levantar.
Ou seja, você vai terminar tendo um estímulo indireto para que as pessoas façam turismo no Brasil. E aí ganha, claro, o dono do hotel, o pessoal da agência de turismo, os guias turísticos. Isso é um fator muito interessante. Agora, um dado interessante que você tinha mencionado antes, com relação às micro e pequenas empresas, né, do turismo, que você tem muita empresa pequena. Por exemplo, se você vai para uma praia dessa, você vai ver aquelas agências pequenininhas ali prestando serviços, né? Quando a gente vai olhar os dados nacionais, segundo o Sebrae fez um estudo em 2017 e chegou à conclusão que 70% dos empregos gerados no Brasil são de micro e pequenos empreendedores, dos quais fazem parte essas agências também de turismo pequenas. Então, na verdade, elas têm que ter uma proteção do Estado. A gente viu algumas medidas que foram feitas, né, à luz do que já foi feito lá no exterior, como, por exemplo, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, que o governo paga uma parte do salário. A gente tem algumas medidas aqui no Brasil que não são suficientes, mas elas já dão pelo menos um alívio. Penso eu que o dono daquela agência, que nesse momento está atravessando um período ruim, seria interessante mesmo ele fazer aquelas medidas de redução ou suspensão dos contratos de trabalho, né? Joga para o governo pagar. O governo está dando essa linha de crédito sem um ônus, né? Ou seja, você suspende o contrato de trabalho e o governo paga o salário à luz do que mais ou menos é pago no que se refere ao benefício do auxílio-desemprego, e aí pelo menos você já tem um aliviado no seu caixa da empresa e o empregado ele não vai ser demitido, né? São coisas importantes que o empresário pode fazer para evitar quebrar. E eu penso que essa medida de você salvaguardar as empresas nacionais, principalmente as micro e pequenas empresas, é crucial, porque uma eventual quebradeira nessa cadeia, ela afeta o Brasil como um todo. Porque muita gente pensa, a empresa, a fábrica da Ford, sei lá, fechou, né? Vai tirar vários empregos aqui, alguns milhares de empregos, 2 mil, 3 mil, 4 mil. Só que essas micro e pequenas empresas, elas empregam muito mais, né? A realidade delas é muito maior. Então a gente tem que ter garantias de que elas voltem a funcionar e que elas tenham o estímulo do governo para voltar a funcionar. Essa ideia dos vouchers dados é uma coisa bem interessante, que eu não sei se o nosso governo toparia fazer algo desse tipo, mas é uma ideia interessante que poderia ser bem utilizada. Eu estou olhando aqui a parte dos crimes contra as relações de consumo. Eu não vejo nenhuma tipologia, né, com relação a isso de você devolver dinheiro a menos, né? Tem com relação a propagandas enganosas, né, publicidades enganosas, abusivas, tá? São penas pequenas, tradicionalmente pequenas, que aí seria interessante se a pessoa se sentir lesada por uma propaganda enganosa, como tem algumas propagandas enganosas aí que a gente verifica, né, aí sim ela fazer uma denúncia. E essa propaganda enganosa pode ser tida como um crime de propaganda enganosa e pode ser também como crime de estelionato, né? A pessoa pode, de repente, receber um dinheiro, uma agência de turismo falsa, que a gente viu até alguns casos lá atrás no passado. Aí seria uma questão criminal. Aqui não, aqui a gente está tratando daquelas empresas solventes, sérias, como são boa parte das empresas nacionais de turismo, e os problemas que você enfrenta com os cancelamentos desses pacotes turísticos. Mas, professora Lara, eu queria falar uma coisa interessante, para a gente ter uma ideia do qual é o dever da agência de turismo, né, da agência de turismo não, da companhia aérea, mais precisamente da companhia aérea. Eu tive alguns casos aqui que foram bem interessantes, mas um especial, me chamou muito a atenção, né, que também foi decorrente de um caso de força maior, que foi o furacão Irma, que varreu, se não me engano, nos Estados Unidos, né? O furacão Irma acho que foi nos Estados Unidos, que deu a maior calamidade em Miami, e um cliente amigo meu estava lá, nessa cidade, né? E o que é que aconteceu? Aqui no Brasil, durante muito tempo, foi veiculado que as empresas americanas estão fazendo o possível pelos americanos, baixando os preços e tal, e na verdade não era bem assim, né? Esse meu cliente, o que é que aconteceu com ele? Ele teve o voo dele cancelado, porque o voo dele seria exatamente no momento do furacão, exatamente no dia do furacão,
E aí a empresa cancelou o voo e ele, para antecipar, ele tem que pagar R$ 10.000. Para fazer a antecipação do voo dele, ele teria que pagar R$ 10.000. Ele disse, olha, mas é motivo de força maior. A empresa disse, não quero nem saber. E aí a empresa disse, olha, eu posso dar um outro voo. Eu vou te dar, ele estava com a passagem para Portugal, eu posso dar outro voo. Agora você vai ter que sair mais ou menos de Nova York. Né? É como se você pegasse Aracaju e tivesse que pegar um avião no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, talvez Curitiba. É uma distância absurda. Né? E ele teve que alugar um carro, fazer essa viagem de carro para poder chegar numa outra cidade, devolver o carro e pegar o outro voo. É uma situação esdrúxula. Né? Claro que quando ele voltou para o Brasil, a gente moveu um processo e a empresa teve que pagar tudo isso, além de um dano moral elevado. Então, mesmo na situação dessa de pandemia, a gente está vendo vários brasileiros aí lá fora sofrendo, porque eles não conseguem remarcar os seus voos e, às vezes, algumas empresas aéreas não estão prestando o auxílio necessário. Estão deixando ele ao desdém. Então tem que analisar caso a caso para verificar realmente quando a empresa deixou sem nenhuma cobertura, né, fez o famoso te vira, em breve eu digo quando é que você volta, e isso, segundo essas decisões judiciais que a gente pôde acompanhar, caracteriza sim dano moral. É dever da empresa dar a guarida, a zelar pelos seus consumidores enquanto eles ainda estão em trânsito e a empresa está providenciando esse novo voo para eles voltarem ao Brasil. Doutor Pedro, eu achei bem interessante a questão dita antes sobre as demissões. É muito questionado, as demissões são inevitáveis? Será que são? Eu vou trazer um exemplo para vocês. A Focus Travel Partnership, ela tem utilizado a sua equipe de uma forma diferenciada. Ao invés de demitir, ela tem proporcionado novos treinamentos para desenvolvimento de novas habilidades. Então, aproveita aquela equipe. Será que aquela equipe que prestava determinado serviço antes, ela não pode ser reaproveitada ou não pode ser treinada novamente para outras funções sem a demissão? É o que entra novamente a questão da empatia. A gente sabe que é fundamental a ajuda financeira à renda dos trabalhadores nesse quesito. Porque enquanto o governo não estiver auxiliando nessas políticas de incentivos e de estímulo, como você disse, né, vai ficar difícil de movimentar a economia, sai perdendo todo mundo. Então, eu acredito que as demissões vão aumentar, sim, temporariamente, mas que também há alguns casos que elas podem, sim, ser inevitáveis. Exato. E, sobretudo, assim, aquele empresário que tem condições de manter o pessoal, né, ou seja, ele usa esses benefícios do governo, tem que usar com bastante inteligência, ou seja, se você vai suspender o contrato de trabalho ou se você vai reduzir para aqueles que ficam, porque você pode ter uma equipe grande no hotel, por exemplo, em que você não tem a necessidade de manter todo mundo lá no hotel com horário de trabalho reduzido, porque eles não vão ter com o que trabalhar. Mas se você tem um hotel com 200 apartamentos, alguém tem que estar sempre ali fazendo a manutenção, fazendo algo. Pega aquele pessoal que trabalharia diretamente na cozinha, na portaria, em outras funções que não vão ser tão necessárias, joga todo mundo para suspensão do contrato de trabalho e deixa aqueles essenciais para ficar prestando serviço lá, de repente recebendo salário integral mesmo, porque eles vão ter que estar trabalhando todo o expediente, ou então fazer a redução da jornada de trabalho com o benefício do Ministério da Economia sendo pago de forma complementar. Isso é muito importante porque, às vezes, se o empresário pensar apenas nele, não pensar que o seu empregado é também uma fonte, também um elemento, uma pessoa que consome mercadorias no mercado de consumo tradicional, ou seja, aquela pessoa está ali também movimentando, aquele salário que você paga a ele está ali movimentando a economia. Essa falta dessa noção faz com que os efeitos dessa quebra da cadeia econômica retornem para você. E aí é o grande problema que a gente está vivendo hoje. Durante muito tempo a gente discutia, né, o que realmente move o Brasil é a força econômica do trabalhador. Ou seja, ele tendo condições boas de trabalho, né, ele tendo uma boa remuneração, ele tem condições de movimentar muito mais o mercado econômico, o mercado relevante. A gente vê, por exemplo, na Europa,
qual é o maior salário mínimo que é pago na Europa. Eu fiz essa pesquisa há um tempo atrás e a gente viu que era no governo alemão. Ou seja, na Alemanha você tinha um salário mínimo lá que era um valor substancial. Coincidentemente, é o alemão o povo que mais viaja pela Europa. Então isso mostra como essa relação de salário, turismo, ela está muito ligada. Então se a gente, porventura, a gente esquece dessa ponta do trabalhador, a gente vai ter efeitos sérios de retração na economia, conforme já está sendo bem anunciado pelos órgãos internacionais. Perfeito, professor Carlos Costa, entrando da Universidade de Aveiro, Portugal. Bem-vindo, professor. A qualidade desses seguidores estão notável, viu? Obrigada aí pela participação de todos. Nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito pela presença de todos. A live vai estar disponível aí por mais algum tempo, né? 24 horas, acredito. Então, queria agradecer o convite do Dr. Pedro. Foi uma satisfação, a gente conversou aqui um pouco sobre as relações de consumo, sobre as reparações de danos, do cenário do turismo e a gestão de crise nessa pandemia. Quem quiser pode assistir novamente depois, algumas diretrizes pós-pandemia, como seria a aplicação desse direito no âmbito internacional também. Então, obrigada, doutor Pedro, e com você a palavra. Eu que... Agradeço. Um minuto aqui. Que o meu deu uma parada aqui lá atrás e eu não tinha visto mais. Assim, deixa eu dar uma olhada, que na verdade eu sou meio... ainda estou me adaptando a essa nova tecnologia, né? Que na verdade a gente sabe que, querendo ou não, o que mais estimulou a utilização dessas novas tecnologias foi a Covid. Né? Tudo isso já existia, né? Aquele programa Zoom, os programas de reunião virtual, todos eles já existiam. Mas ninguém usava, porque faltava um estímulo. O estímulo terminou sendo a Covid e ela está nesse aspecto, dos vários aspectos negativos que ela tem, pelo menos tem um aspecto positivo, que é o estímulo nessas novas tecnologias que a gente já tinha. E assim, eu que agradeço a sua presença, professora Lara, foi bastante esclarecedora a sua participação, sobretudo com relação a essa questão de como é que o mercado do turismo está se reinventando nesse momento, né? A participação que Portugal está tendo, as ideias que Portugal está tendo são muito interessantes. Portugal é um país que vive muito do turismo, né? Os europeus gostam muito de Portugal porque são praticamente uma das melhores praias da Europa. E assim, eu agradeço muito a sua participação. Não sei se você quer ter mais alguma coisa para falar agora ao final. Tá travando um pouquinho agora no final, eu não tô conseguindo te Travou ouvir, um pouquinho, né? doutor. Não sei se você tem alguma coisa agora para falar no final. Voltou? Bom, é isso, agradecer, né? Agradecer a todas as pessoas aqui, representantes das universidades de pós-graduação em turismo que estiveram presentes, o pessoal, alguns representantes do Ministério do Turismo, secretarias estaduais de turismo. Foi muito interessante essa nossa troca hoje, a gente conseguiu responder algumas perguntas. Eu acredito que a live foi muito promissora, esclarecedora. Surgiu uma última dúvida aqui da Alelontra. Será que a gente tem tempo ainda? Como é que estamos de tempo? Como faz sobre o reembolso, porque toda vez que eu vou colocar na pergunta dela, apaga, deixa eu ver. Como fica a questão da MP que fala sobre o reembolso no período após o fim da pandemia com correção monetária? Se não sabemos quando a pandemia vai terminar, esses reembolsos vão demorar quase 2 anos. É mais ou menos por aí. O decreto legislativo 6 diz que, pelo menos a decretação de calamidade pública vai até 31 de dezembro de 2020, né, podendo ser estendida e podendo ser também antecipada. Então, na verdade, esses reembolsos têm que acontecer no mínimo até 31 de dezembro de 2021, né, teria que acontecer até lá. Claro que daqui para lá pode ter alguns elementos novos nessa pandemia que a gente não sabe e que podem alterar esse prazo final. Tradicionalmente, essas empresas vão devolver com valor normal, sem correção monetária, sem juros moratórios, sem nada. E aí fica exatamente a opção para o consumidor, caso ele prefira, ele pode promover uma ação judicial para recuperar esse valor de uma forma mais integral, e com juros moratórios e tudo. É uma questão de opção. As pessoas vão ter as suas opções, elas que
decidam da forma como será, né? E agora realmente nós estamos bem no final, estamos com 20 segundos, minutos. Faltando, né? 20 faltam segundos? 22 segundos, 20 segundos aqui, foi dado o aviso, ou seja, aquele aviso que vai cortar de vez mesmo. Então agradeço a presença de todo mundo, da professora Lara, que foi muito boa a sua participação, e até a nossa próxima aventura aqui no Instagram, e estamos à disposição, através dos nossos canais, para as dúvidas